Que a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vossos corações. E você lembra que essa paz, Jesus disse que essa paz, que é a paz do Senhor, a paz que o mundo não pode dar, ela excede todo entendimento. O ser humano pode tentar entender, pode tentar explicar, que ele não vai conseguir. É uma experiência própria daqueles que servem a Deus. Eu vim aqui neste momento, eu estou num momento de meditação da palavra de Deus, orando ao Senhor e buscando a sua presença, como sempre faço. E Deus colocou no meu coração a necessidade de falar alguma coisa para o seu coração. Eu não vim aqui falar para você fazer qualquer coisa diferente daquilo que o governo está recomendando, até porque o governo tem um falando uma coisa e tem outros falando outra, né? E nós devemos ser obedientes, devemos ser vigilantes, para não sermos enquadrados como alguém que seja desobediente, que seja alguém que seja desordeiro, né? Mas eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Eu me lembro que no ano de 2009, surgiu uma epidemia no mundo inteiro, ninguém chamou aquilo de pandemia como está chamando agora, mas surgiu uma epidemia pior do que essa. Se você pesquisar, você vai ver que foi pior do que essa. E aquela epidemia se chamava a gripe suína, febre suína. E eu me lembro que surgiu uma vacina para as pessoas se vacinar contra aquele mal. E devido à minha idade, à minha faixa etária, eu não pude vacinar. Eu procurei informações, fui atrás, eu não podia me vacinar porque vacinavam as crianças, vacinavam as grávidas, vacinavam os idosos e pessoas de certas faixas etárias, mas eu, por causa da minha idade, eu não poderia me vacinar. E aí eu lembro que eu entrei aqui dentro da igreja onde eu estou agora, aqui dentro do templo nosso aqui em Ariquemes, e eu comecei a orar a Deus. Eu disse: Senhor, a gente sempre tem que fazer aquilo que está no nosso alcance, porque aquilo que está no nosso alcance o Senhor não pode fazer, o Senhor não vai fazer. Não é que o Senhor não pode, o Senhor não vai fazer. Todas as pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, eles sabem disso. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Agora, as pessoas que não têm conhecimento, que são ignorantes em relação à palavra de Deus, muitas vezes Deus faz aquilo que ela poderia fazer, porque ela não tem conhecimento. O conhecimento faz toda a diferença. E aí eu estava aqui orando a Deus, eu disse para Deus que eu tinha corrido atrás, eu não tinha me vacinado, nem nada. E aí o Senhor, na pessoa bendita do seu Espírito, eu sempre digo para os irmãos, eu amo o Espírito de Deus, porque Ele não tem desistido de mim. Se existe uma pessoa que nós temos entristecido muitas vezes, que ele tem participado sem querer, presenciado sem querer muitas das nossas falhas, mas mesmo assim ele continua habitando em nós e trabalhando em nós. Essa pessoa é o Espírito Santo. Eu sempre não quero separar o Espírito Santo nem localizar ele, mas eu sei que ele mora dentro de mim. A palavra de Deus diz que ele é tanto o selo que marca a minha vida como propriedade de Deus, como ele é a garantia de que Deus um dia vai nos buscar para levar para o céu e nos livrar desse mundo de pecado. Por isso nós devemos preservá-lo. E aí o Espírito de Deus falou no meu coração e disse assim: por que você está preocupado? Ele me fez lembrar do salmista, no Salmo de número 119, e no versículo de número 11, onde o salmista diz assim: eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Naquela hora o Senhor falou no meu coração: existe uma vacina, existe um remédio contra a pior de todas as enfermidades, que é o pecado. Esse remédio não se encontra no laboratório, nem na farmácia, e nem é prescrevido por nenhum médico aqui da terra. Esse remédio se chama a palavra de Deus escondida no coração. Esta é a vacina que está à disposição de todo servo de Deus, e essa você tem. Por que você está preocupado com a morte? Por que você está preocupado com o corpo acima daquilo que você tem que se preocupar? Eu não estou dizendo que você não tem que preocupar com a sua saúde, não estou dizendo que você não tem que preocupar com o cuidado com o seu corpo, não, mas você tem que preocupar muito mais com a sua vida espiritual, com a sua alma. O Senhor disse para mim naquela noite: você tem a vacina contra o pecado, e o pecado leva o homem para o inferno. O pecado não mata só o corpo, mas o pecado leva a alma e o espírito para a perdição.
O Senhor Jesus disse: então você não tem que temer aqueles que podem, ou aquilo que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas você tem que temer a Deus, que tem poder de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Naquele dia eu fiquei reconfortado, e o Senhor tocou no meu coração que eu devia falar isso para você. Se você, como eu disse, eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável e sair para a rua tentando Deus ou dizendo que Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a livrar você de nada. Deus faz tudo pela sua misericórdia, mas existe uma coisa que você pode fazer e que Deus colocou à sua disposição: viver uma vida de santidade, uma vida de submissão a Deus. Esse sim é o maior perigo que o homem corre, de morrer, de sofrer um acidente, de acontecer qualquer coisa na vida e a sua vida estiver longe da presença de Deus, da comunhão de Deus por causa do pecado. E a única coisa que livra o homem do pecado é a sua palavra guardada, escondida nos nossos corações. Vamos fazer isso, e as outras coisas nós temos certeza que elas logo passarão. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28. Paulo diz assim: nós sabemos, ou seja, está dizendo, nós temos certeza, nós não temos nenhuma dúvida de que todas as coisas, todas elas, cooperam, ou seja, elas trabalham juntamente para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. É nisso que nós nos baseamos. Mantenhamos uma vida de santidade, uma vida de fidelidade ao Senhor, que isso é o mais importante, porque o apóstolo Paulo diz que quando esse corpo morrer, quando essa casa desse tabernáculo, essa casa terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus um lugar maravilhoso, um céu maravilhoso, onde aquilo que é mais precioso em nós, que é a nossa alma e o nosso espírito, estará a salvo de tudo isso que está nesse mundo de pecado. Deus abençoe a sua vida. Fique na gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.